Decorreu um mês. Eu, no entanto, rotineiro e triste, lá ia pondo o meu cursivo ao serviço dos poderes públicos e admirando aos domingos a perícia tocante com que a Dona Augusta lavava a caspa do couceiro. Era agora evidente para mim que nessa noite eu adormecera sobre o infólio e sonhara com uma tentação da montanha, sob formas familiares. Instintivamente, porém, comecei a preocupar-me com a China e a ler os telegramas à havanesa, e o que o meu interesse lá buscava eram sempre as notícias do Império do Meio. Parece, porém, que a esse tempo nada se passava na região das raças amarelas. A agência Havas só tagarelava sobre a Herzegovina, a Bósnia, a Bulgária e outras curiosidades bárbaras. Pouco a pouco fui esquecendo o meu episódio fantasmagórico. E ao mesmo tempo, como gradualmente o meu espírito reserenava, voltavam de novo a mover-se as antigas ambições que lá habitavam. Um ordenado diretor-geral, um seio amoroso de Lola, bifes mais tenros que os da Dona Augusta. Mas tais regalos pareciam-me tão inacessíveis, tão nascidos do sonho, como os próprios milhões de mandarim. E pelo monótono deserto da vida, lá foi seguindo, lá foi marchando a lenta caravana das minhas melancolias. Um domingo de agosto, de manhã, estirado na cama em mangas de camisa, eu dormitava, com o cigarro apagado no lábio, quando a porta rangeu devagarinho e, entreabrindo a pálpebra dormente, vi curvar-se ao meu lado uma calva respeitosa e logo uma voz perturbada murmurou: "O Sr. Teodoro? O Sr. Teodoro do Ministério do Reino?" Ergui-me lentamente sobre o cotovelo e respondi num bocejo: "Sou eu, cavalheiro." O indivíduo recurvou o espinhaço. Assim, na presença augusta de Del Rei Bobês, cerquei o cortesão. Era pequenino e obeso. A ponta das suíças brancas roçava-lhe as lapelas do fraque de alpaca. Veneráveis óculos de ouro reluziam na sua face bochechuda, que parecia uma próspera personificação da ordem, e todo ele tremia desde a calva lustrosa até aos botins de bezerro. Pigarreou, cuspilhou, balbuciou. "São notícias para Vossa Senhoria. Consideráveis notícias. O meu nome é Silvestre. Silvestre Juliano e Companhia. Um serviçal criado de Vossa Excelência. Chegaram justamente pelo paquete de Southampton. Nós somos correspondentes de Brito Alves e Companhia de Macau. Correspondentes de Craig Co. de Hong Kong. As letras vêm de Hong Kong." O sujeito engasgava-se e a sua mão gordinha agitava em trêmulas um envelope repleto com um selo de lacre negro. "Vossa Excelência", prosseguiu, "estava de certo prevenido. Nós é que não estávamos. A atrapalhação é natural. O que esperamos é que Vossa Excelência nos conserve a sua benevolência. Nós sempre respeitamos muito o caráter de Vossa Excelência. Vossa Excelência é nesta terra uma flor de virtude e espelho de bons. Aqui estão os primeiros sacos sobre Baring and Brothers de Londres, letras a 30 dias sobre Rothschild." A este nome ressoante como o mesmo oiro, saltei vorazmente do leito. "Que é isso, senhor?" gritei. E ele, gritando mais, bradindo o envelope, todo alçado no bico dos botins: "São 106.000 contos, senhor! 106.000 contos sobre Londres, Paris, Hamburgo e Amsterdão, sacados a seu favor, excelentíssimo senhor. A seu favor, excelentíssimo senhor. Pelas casas de Hong Kong, de Xangai e de Cantão, da herança depositada do mandarim Tixinfu." Senti tremer o globo sob os meus pés e cerrei um momento os olhos. Mas compreendi num relance que eu era, desde essa hora, como uma encarnação do sobrenatural, recebendo dele a minha força e possuindo os seus atributos. Não podia comportar-me como um homem, nem desconsiderar-me em expansões humanas. Até para não quebrar a linha hierática, abstive-me de ir soluçar, como me pedia a alma, sobre o vasto seio da Madame Marques. De hora em diante cabia-me a impassibilidade de um deus, ou de um demónio. Dei com naturalidade um puxão às calças e disse a Silvestre, Juliano e Companhia estas palavras: "Está bem, o mandarim. Esse mandarim que disse portou-se com cavalheirismo. Eu sei de que se trata, é uma questão de família. Deixem os papéis. Bons dias." Silvestre, Juliano e Companhia retirou-se, às arrecuas, de dorso vergado e fronte voltada ao chão. Eu então fui abrir toda larga a janela e, dobrando para trás a cabeça, respirei o ar cálido, consoladamente como uma corça cansada. Depois olhei para baixo, para a rua, onde toda uma burguesia se escoava,
numa pacata saída de missa entre duas filas de trens. Fixei aqui e além, inconscientemente, algumas cuias de senhoras, alguns metais brilhantes de arreios, e de repente veio-me esta ideia, esta triunfante certeza, que todas aquelas tipóias as podia eu tomar à hora ou ao ano, que nenhuma das mulheres que via deixaria de me oferecer o seu seio nu a um aceno do meu desejo, que todos esses homens de sobrecasaca de domingo se prostrariam diante de mim como diante de um Cristo, de um Maomé ou de um Buda, se eu lhes sacudisse junto à face 106.000 contos sobre as praças da Europa. Apoiei-me à varanda e ri com tédio, vendo a agitação efêmera daquela humanidade subalterna que se considerava livre e forte, enquanto por cima, numa sacada de quarto andar, eu tinha na mão, num envelope lacrado de negro, o princípio mesmo da sua fraqueza e da sua escravidão. Então, satisfações do luxo, regalos do amor, orgulhos do poder, tudo gozei pela imaginação num instante e de um só sorvo. Mas logo uma grande saciedade me foi invadindo a alma, e sentindo o mundo aos meus pés, bocejei como um leão farto. De que me serviam por fim tantos milhões, senão para me trazerem dia a dia a afirmação desoladora da vileza humana? E assim, ao choque de tanto ouro, ia desaparecer aos meus olhos como um fumo a beleza moral do universo. Tomou-me uma tristeza mística. Abati-me sobre uma cadeira e, com a face entre as mãos, chorei abundantemente. Daí a pouco a Madame Marques abria a porta, toda vistosa nas suas sedas pretas. Está-se à sua espera para jantar, enguiço. Emergi da minha amargura para lhe responder secamente. Não janto. Mais fica. Nesse momento estalavam foguetes ao longe. Lembrei-me que era domingo, dia de touros. De repente uma visão rebrilhou, flamejou, atraindo-me deliciosamente. Era a tourada vista de um camarote. Depois um jantar com champanhe. À noite a orgia como uma iniciação. Corri à mesa, atulhei as algibeiras de letras sobre Londres, desci à rua com um furor de abutre fendendo o ar contra a presa, uma caleche passava, vazia, de tívia, berrei. Aos touros! São 10 tostões, meu amo. Encarei com repulsão aquele reles pedaço de matéria organizada, que falava em placas de prata um colosso de ouro. Enterrei a mão na algibeira ajoujada de milhões e tirei o meu metal. Tinha 720. O cocheiro bateu a anca de égua e seguiu resmungando. Eu balbuciei. Mas tenho letras. Aqui estão. Sobre Londres, sobre Hamburgo. Não pega. 720. E touros, jantar de lorde, andaluzas nuas, todo esse sonho inspirou como uma bola de sabão que bate a ponta de um prego. Odiei a humanidade. Abominei o numerário. Outra tipóia lançada a trote, apinhada de gente festiva, quase me atropelou naquela abstração em que eu ficara com os meus 720 na palma da mão suada. Cabisbaixo, enchumaçado de milhões sob Rothschild, voltei ao meu quarto andar, humilhei-me à Madame Marques, aceitei-lhe o bife córneo e passei essa primeira noite de riqueza bocejando sobre o leito solitário. Enquanto fora o alegre colceiro, o mesquinho tenente de 15.000 réis de soldo, ria com a Dona Augusta, repenicando à viola o fado da cotovia. Foi só na manhã seguinte, ao fazer a barba, que refleti sobre a origem dos meus milhões. Ela era evidentemente sobrenatural e suspeita, mas como o meu racionalismo me impedia de atribuir estes tesouros imprevistos à generosidade caprichosa de Deus ou do diabo, ficções puramente escolásticas, como os fragmentos de positivismo que constituem o fundo da minha filosofia, não me permitiam a indagação das causas primárias, das origens essenciais. Bem depressa me decidi a aceitar secamente este fenómeno e a utilizá-lo com largueza. Portanto, corri de quinzena ao vento para o London Brazilian Bank. Aí arremessei para cima do balcão um papel sobre o Banco de Inglaterra de 1.000 libras e soltei esta deliciosa palavra. Oiro. Um caixeiro sugeriu-me com doçura. Talvez lhe fosse mais cômodo em notas. Repeti secamente. Oiro. Atulhei as algibeiras, devagar, aos punhados, e na rua, ajoujado, içei-me para uma caleche. Sentia-me gordo, sentia-me obeso, tinha na boca um sabor de oiro, uma secura de pó de oiro na pele das mãos. As paredes das casas pareciam faiscar com longas lâminas de oiro,
e dentro do cérebro ia-me um rumor surdo onde retilintavam metais, como o movimento de um oceano que nas vagas rolasse barras de ouro. Abandonando-me à oscilação das molas, rebolando como um odre mal firme, deixava cair sobre a rua, sobre a gente, o olhar turvo e tedioso do ser repleto. Enfim, atirando o chapéu para a nuca, estirando a perna, empinando o ventre, arrotei formidavelmente da flatulência ricaça. Muito tempo rolei assim pela cidade, bestializado num gozo de nababo. Subitamente, um brusco apetite de gastar, de dissipar oiro, veio-me enfunar o peito como uma rajada que incha uma vela. Para, animal! Berrei ao cocheiro. A parelha estacou. Procurei em redor com a pálpebra meio cerrada alguma coisa cara a comprar. Joia de rainha ou consciência de estadista. Nada vi. Precipitei-me então para um estanco. Charutos, de tostão, de cruzado, mais caros de 10 tostões. Quantos? Perguntou servilmente o homem. Todos, respondi com brutalidade. À porta, uma pobre toda de luto, com o filho encolhido ao seio, estendeu uma mão transparente. Incomodava-me procurar os trocos de cobre por entre os meus punhados de ouro. Repelia impaciente, e de chapéu sobre o olho, encarei friamente a turba. Foi então que avistei, adiantando-se, o vulto poderoso do meu diretor-geral. Imediatamente achei-me com o dorso curvado em arco e o chapéu cumprimentador roçando as lajes. Era o hábito da dependência. Os meus milhões não me tinham dado ainda a verticalidade à espinha. Em casa despejei o oiro sob o leito e rolei-me por cima dele, muito tempo, grunhindo num gozo surdo. A torre, ao lado, bateu 3 horas, e o sol apressado já descia, levando consigo o meu primeiro dia de opulência. Então, couraçado de libras, corri a saciar-me. Ah, que dia! Jantei num gabinete do Hotel Central, solitário e egoísta, com a mesa alastrada de Bordeaux, Borgonha, Champagne, Reno, licores de todas as comunidades religiosas, como para matar uma sede de 30 anos. Mas só me fartei de colares. Depois, cambaleando, arrastei-me para o lupanar. Que noite! A alvorada clareou por trás das persianas e achei-me estatelado no tapete, exausto e seminu, sentindo o corpo e a alma como esvaírem-se, dissolverem-se naquele ambiente abafado, onde errava um cheiro de pó de arroz, de fêmea e de punch. Quando voltei à Travessa da Conceição, as janelas do meu quarto estavam fechadas e a vela expirava, com fogachos lívidos no castiçal de latão. Então, ao chegar junto à cama, vi isto. Estirada de través, sobre a coberta, jazia uma figura bujuda, de mandarim fulminado, vestida de seda amarela, com um grande rabicho solto, e entre os braços, como morto também, tinha um papagaio de papel. Abri desesperadamente a janela. Tudo desapareceu. O que estava agora sobre o leito era um velho paletó alvadio.